liturgia de hoje da missa, da Santa Missa, é uma carta de novo de São Paulo aos Hebreus. Que carta! Aquela história do Paulo, né? Tomar um café para conversar, né? Que carta, né? Que sensibilidade para perceber o funcionamento do self, né? Psicanalista de mão cheia, né? Olha o que ele vai dizer. Todo sumo sacerdote, eu pediria de forma muito respeitosa que nós trocássemos a palavra sumo sacerdote por terapeuta. Todo terapeuta é tirado do meio dos homens, é tirado do meio do coletivo, da fusão do coletivo. E ele é instituído em favor deste coletivo, nas coisas que se referem a Deus, nas coisas que se referem ao self. Ele é instituído em favor desse coletivo, nas coisas que se referem ao self. Ele é um ser devotado ao self. Ele é tirado do coletivo. Ele não é ele que sai, não. Está prestando atenção nisso? Não é ele que sai. Por ele, talvez ele nem saísse. O coletivo não é uma bênção. A ignorância, nós não ouvimos ouvir. Nós não ouvimos frequentemente uma ou outra pessoa num processo mais difícil dizer: a ignorância é uma bênção. Eu vivia na ignorância e não sabia como era bom. Mas agora que eu tomo consciência da minha vida, meu Deus, como isso dói, como isso machuca. Consciência é ao mesmo tempo uma dádiva e uma responsabilidade gigante, né? Então o terapeuta, ele é o sumo sacerdote, ele é tirado do coletivo, não porque ele quisesse ir. Ele deve oferecer dons. Que dons que o terapeuta tem que oferecer? Os dons dele. Ele tem algum dom? O terapeuta tem algum dom que seja tão rico neste dom que ele pode dar alguma coisa para o outro? Qual é o dom que o terapeuta tem? Ele não tem nenhum dom, mas ele é um médium, ele é um meio, ele é um pontifex, ele é uma ponte que une dois lugares. Essa ponte une dois mundos, o mundo do self com o mundo da consciência. Então, os dons que se revelam através do terapeuta e não o terapeuta, né? Senão ele fica muito se achando, né? Os dons que se revelam através do terapeuta são os dons do self. Mas ele também deve oferecer sacrifícios pelos pecados deles, que não são poucos, né? Obviamente não são poucos, porque nós não comentamos Paulo outro dia dizendo: onde cresce o pecado, cresce a graça também, as duas coisas, né? Então, se ele tem muito pecado, ele tem que se entreter muito tempo para compreender seus próprios pecados, né? De maneira que tais pecados se tornem em autoconhecimento. Mas é um movimento que não é nada prazeroso, né? Mas ele foi tirado do meio do coletivo. Não se pergunta se ele quer ser tirado, né? O sagrado, ele não é democrático nesse sentido. Ele não pergunta se você quer ou se você não quer ser retirado. Você é retirado e ponto. Se você enlouquecer, problema seu. Se você cotizar, problema seu. Se você se render, ótimo. Sabe ter compaixão o sumo sacerdote ou o terapeuta. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância. Tem compaixão
daquelas pessoas que estão na ignorância e daquelas pessoas que estão no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Olha só que coisa maravilhosa, né? Como é que você vai adoecer, né, tendo essa consciência de você mesmo? Você não tem como adoecer. Você não tem como adoecer porque você já está na doença, por assim dizer. Ou seja, você já reconhece a sua falibilidade, você já reconhece, né, a sua fraqueza, o seu pecado, a sua hamartia, o seu erro de avaliação. Você já não está mais seduzido pelo aquele narcisismo inicial e aquele ideal de ego, ou o ego ideal, que quer fazer você aparentar aquilo que você não é e nem pode ser, porque você quer aplauso, você quer escapar dos seus sentimentos de inferioridade, você quer escapar das suas angústias, dos seus medos. Então você tem que aparentar um ideal de ego que depois cobra de você essa ilusão, né, trazendo a realidade sob a forma de sofrimento, né? Muitas crises, né, na verdade eu diria que todas as crises são crises de realidade. O indivíduo estava envolvido num manto de irrealidade e ilusão, né, e de repente esse manto é rasgado, ele é pulverizado. E aí ele cai com os 2 pés na realidade, leva um susto tremendo e passa a sofrer. A realidade produz sofrimento nele porque houve uma rejeição dela. A realidade não nos produz sofrimento. Ele produz convites, desafios, né, que mexem com a gente, porque é assim que é a realidade. Mas a realidade, né, não nos afunda em depressão. A depressão não é um contato com a realidade, né, mas uma tomada de consciência do quanto a realidade foi rejeitada, né? E nesse sentido, então, a depressão ela é positiva, porque de algum modo, na depressão, a pessoa está em contato com o seu real agora, que rejeita, não quer, odeia aquilo, né? Acha que o real era o mundo delirante, né, da euforia, né? Então, voltando aqui a Paulo, né, o sumo sacerdote, o terapeuta, ele sabe ter compaixão daqueles que estão na ignorância e no erro. Ele sabe ter compaixão porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Ele não se incomoda mais com isso. Se incomodar, está preso no narcisismo. Se ele se incomodar de estar cercado de suas fraquezas, ele ainda acha que ele é alguma coisa melhor do que os outros. Ele ainda acha isso. Ele acha que ele é melhor. Ele acha que ele é superior. Que aquilo que está acontecendo com ele não deveria acontecer porque ele é superior. Ele impõe uma realidade delirante sobre a realidade real. Desse contraste nasce o sofrimento desnecessário. Então ele está cercado das fraquezas dele e dane-se. Por causa disso, por ele ter compaixão e estar cercado de fraquezas, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, né, tanto pelos pecados do coletivo, quanto pelos seus próprios. Ele tem que encontrar uma estratégia, uma terapia para ele mesmo. Ele tem que encontrar um modo de transformar o seu pecado em consciência. Eventualmente admitir que não tem como resolver aquilo, porque alguns pecados podem derivar, né, da biologia do próprio ser humano. Então, poder-se-ia exigir de um jovem padre que obedecesse à castidade às custas de uma depressão ou um pânico, né? Maldade, crueldade. Então, acho bom que os padres jovens, tendo o calor do Cristo em seus corações e aceitando humildemente seu pecado, né, encontre uma fórmula para driblar essa maldade institucional.
que não coincide, eu tenho certeza, com o pontificado de Francisco. Por ele isso já estava aberto há muito tempo. Mas tem forças poderosas dentro da Igreja Católica, como, por exemplo, a Opus Dei, que impedem a igreja de se abrir. E no final ele termina de forma magnífica, né, Paulo? Fantástico. Ele diz: ninguém deve atribuir-se esta honra. Essa honra não é você que atribui a você mesmo, você recebe essa honra, senão o que foi chamado por Deus. Foi chamado, né? Ser chamado é lindo, né? Você olha, você é terapeuta. É lindo ser terapeuta. Uma maravilha ser terapeuta. Ouvir as pessoas, vai poder ajudar as pessoas, né? Porque você já está instituído como aquele que sabe. Você não vai precisar descer no seu inferno, não. No inferno das suas paixões, no inferno dos seus medos, no inferno dos seus ódios, né? No inferno das suas invejas, né? Não vai precisar nada disso. Você é instituído o terapeuta, o perfeito, né? Bom, seria bom se fosse assim, né? Uma coisa é se formar na faculdade em psicologia, né? Outra coisa é ser um terapeuta, né? Não há nem necessidade de se formar na faculdade para ser um terapeuta. Que o CRP não me ouça, né? Ouvi também, olha. Ninguém deve atribuir-se esta honra, ninguém, senão o que foi chamado por Deus. Eu fui chamado? Eu acho que eu fui chamado. Por que eu fui chamado? Porque eu fiz vestibular para medicina 2 vezes, fiquei reprovado nas 2 vezes. Olha a natureza desse chamamento. E aí eu estava cansado de estudar e cansado de não passar. Aí eu pensei, eu vou fazer alguma coisa que seja fácil de passar. Aí eu cheguei lá na minha época, assim, o que é fácil de passar? Fácil de passar? Olha, meu amigo, fácil de passar é psicologia à tarde na Gama Filho. Se tu não passar nela, desiste. Então, me inscreve aí que eu quero fazer. Psicologia à tarde na Gama Filho, eu passei. Eu não tinha a menor ideia de que Deus tinha senso de humor naquela ocasião. Um garoto, né? E eis que no primeiro período, um professor, que eu já fiz uma homenagem para ele em vídeo, professor Setembrino, né? Me lembro dele, 63 anos, me lembro do professor quando eu tinha 19. Assim, as aulas dele dispararam em mim uma paixão avassaladora. Essa paixão nunca acabou. Até hoje, estou aqui no domingo, querendo ver um filme ali na Netflix sem conseguir ligar a televisão, porque tenho vontade de falar, de comentar, de conversar. Às 16h07, né? A psique me seduziu de uma forma que nunca mais fui o mesmo depois dessa paixão. Então eu entendo hoje isso como um chamado, né? E eu posso fazer minhas as palavras de Carl Jung, no Memórias, Sonhos e Reflexões, quando ele diz: a alma sempre foi para mim, né, a minha maior paixão. Eu a odiei e a amei profundamente. Eu sinto isso, que eu a amei e a odiei profundamente. Jung cria locuções impressionantes, né, que tocam fundo o coração da gente, né? É isso, a carta de São Paulo aos Hebreus. Um sumo sacerdote, um terapeuta, que é olhado no coletivo e que é tirado de lá, sem perguntas se quer vir ou não. É arrastado de lá. E ele, ao perceber seus próprios pecados, não banca o bonitão. Nunca. Mas é capaz de receber do self, na sua imperfeição, receber a perfeição dentro dele. A sua imperfeição. Porque a perfeição
se importa com a nossa imperfeição. É o nosso narcisismo que se importa. Aquela humildade fingida. Não, eu sou tão imperfeito. Olha, que a graça de Deus adora a imperfeição. Ok? A graça de Deus adora a imperfeição. Não há nada que a graça de Deus mais ame do que a nossa imperfeição. Sejamos, portanto, orgulhosos disso, né? Que os nossos senões são senões do nosso narcisismo. Deus nos adora do jeito que nós somos. A única condição é essa, de abertura para receber uma mensagem que atravessa a nossa imperfeição e alcança a nós mesmos, nos curando, e ao mundo, curando o mundo. Beijo para São Paulo.